O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. A nossa entrevista de hoje, o nosso bate-papo, é com o presidente da AME, nosso amigo Dr. José Henrique Rubinho de Carvalho. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos aí para várias perguntas a respeito de um assunto extremamente interessante. E atual, né? E atual, isso aí. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui para falarmos da nossa doutrina amada, redentora, retificadora, pois é isso que estamos precisando. Termos realmente uma diretriz para a nossa grande reforma interior, para o nosso aprimoramento espiritual, que a doutrina nos dá através de tantas oportunidades. Perfeito. Eu que agradeço. Bom, tema de hoje, o Consolador Prometido. Jesus, doutor, ao anunciar o Consolador Prometido, ele sentencia: se me amais, guardai os meus mandamentos. O que Jesus quis nos dizer aí? Pois é, isso aí é de uma importância capital. Amar Jesus. O que significa amar Jesus? E ele foi muito claro para amá-lo, ou seja, se nós amarmos verdadeiramente Jesus, temos que guardar seus mandamentos. Os mandamentos de Jesus e o seu evangelho seriam as virtudes que estão semeadas em nós. E através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa perseverança, vamos buscando gradativamente essas conquistas pessoais, o seu evangelho de amor. E aí sim, vamos começar desenvolvendo esse amor que Jesus nos aponta. Porque não é o amor simples, como muitos imaginam, o amor ainda de apegos, de posses, de domínios, de controles psicológicos, o amor possessivo. Mas é um amor diferenciado, é um amor incondicional. É o ágape, é o amor espiritual, o amor de desprendimento, o amor de desapegos, né, que nós vamos buscando lentamente. Com certeza não alcançaremos este patamar nesta existência, mas pelo entendimento, pela compreensão e pelo esforço pessoal, vamos já adquirindo alguns fatores para essa conquista, para esse amor, desde que possamos cumprir os seus mandamentos. É isso que ele quis nos dizer. Amor sem interesses, né? Sem interesses, exatamente. Doutor, explique para nós uma outra passagem em que ele diz o seguinte: e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Explique para nós aí o que Jesus estava querendo dizer. Quem seria esse Consolador, né? Entendemos esse Consolador como a doutrina espírita, Consolador prometido por Jesus, porque ele nos disse com muita clareza: eu rogarei ao meu Pai, ao nosso Pai, a Deus, ele lhes enviará outro Consolador. Quer dizer, o que Jesus nos trouxe ainda faltava algo, faltava o Consolador. E que vai ficar eternamente conosco, porque está conosco. Não é que vai ser uma coisa diferente, que vai nos penetrar para ficar eternamente conosco. Porque vamos alcançar o que chamamos de desiderato. É o objetivo maior de todo ser criado pelo Pai, que é chegar à perfeição. Perfeição relativa, que absoluta é só o Pai. Uhum. Então, vamos chegando a partir das conquistas morais, pela evolução do espírito,
para a chamada eternidade. Ficará eternamente conosco aquilo que já está em nós. Vai ficar eternamente conosco quando lá alcançaremos, né, este desiderato, este patamar que Jesus já alcançou. A condição suprema do Espírito, onde ele não precisa mais reencarnar, onde ele não traz mais sofrimentos, mais débitos, mais provações, e simplesmente missões, que, aliás, não temos condições de alcançar. A única que alcançamos mais ou menos foi a missão de Jesus, que veio para nos trazer, né, a lei de amor e o seu evangelho, quer dizer, o evangelho do Pai, que Jesus traduziu para todos nós. Então, é esse o grande objetivo, alcançar esta simbólica eternidade que já se encontra em nós. Perfeito. Inclusive na questão, se eu me recordo o número, na questão 774 ou 775 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação. Exatamente, resumidamente, os espíritos dizem isso: atingir a perfeição. Não a perfeição, né? Muita gente tem essa dificuldade de entender, né, o que seria essa perfeição, mas o senhor explicou muito bem, não é a perfeição absoluta, porque só Deus, é a perfeição relativa, né? Uma pequena retificação, se não me engano, é a questão 132. 132, isso, Isso. Perfeito. Qual o objetivo da encarnação? Chegarmos à perfeição. Para isso, temos que passar por todas as vicissitudes, todas as provas. É isso aí. E também expiações, porque erramos, né? E leva tempo, né? E leva um tempão. O espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não vê e absolutamente não o conhece, qual o significado? Espírito de verdade nós conhecemos como o próprio Jesus. O próprio Jesus que trouxe este codinome, o Espírito de verdade, e que naquela ocasião, quando esteve entre nós, nosso Mestre Jesus, tudo ele falou por parábolas. Diante da ignorância, diante ainda do atraso, não só intelectual, mas como também moral, por isso Jesus falou por parábolas, para que hoje criaturas mais inteligentes, mais racionais, mais intelectualizadas e também mais moralizadas, pudessem essas criaturas destrinchar a compreensão do que ele nos deixou através de parábolas. E assim também foi com o advento da doutrina espírita, né? Em 1857. O Espírito de Verdade, ele veio dar todo esse alicerçamento à nossa doutrina, ao advento da doutrina espírita. Então, muitas coisas já estão se delineando. Por que a doutrina espírita é o consolador prometido? Porque ele traz na sua base também o aspecto científico. Então, nós estamos vendo hoje, né, grandes avanços científicos que estão avalizando, endossando e cada vez mais fortalecendo a nossa doutrina. Não há como separar atualmente religião, moral, filosofia de ciência. Tudo pertence ao mesmo bloco. E a ciência está trazendo grandes evidências através de suas pesquisas. Então, isso é realmente extremamente promissor, esse aspecto da doutrina espírita, não só para o presente, mas primordialmente para o futuro que nos aguarda. Jesus também nos afirma que nós conheceremos e ficará conosco e que o Consolador nos ensinará todas as coisas e nos fará recordar o que ele nos disse. Perfeitamente. Por que Jesus fala isso? Porque muitos esquecem o que aprenderam. Talvez não, certamente por falta de uma evolução moral. Então, tudo que ele nos deixou, todas as suas frases, todas as suas parábolas, tudo que ele nos disse, iria cair no campo do esquecimento. Porque entendemos, dentro da própria evolução humana, cada vez mais a preponderância do nosso ego, dos nossos interesses, cujas inteligências mal direcionadas vão cair nesse ponto. Ou seja, utilizar a inteligência para interesses pessoais, para os benefícios pessoais.
E vem aí, então, a bendita dor para nos realinhar. Então, verdadeiramente, a gente esquece aquilo que precisa de humildade, de trabalho, de esforço, de dedicação. E também, como disse o próprio Jesus nessa passagem, o Consolador prometido vai espargir novas lições, vai trazer novas lições, acrescentar ao que ele nos trouxe, ao que ele nos disse. Indiscutivelmente, seria o campo científico, que vai trazer as comprovações através de suas pesquisas, que são irredutíveis. Diante das pesquisas, nós não podemos mais voltar atrás. Ou seja, vai acompanhar aqueles que estiverem suscetíveis, predispostos. E, lamentavelmente, aqueles que não quiserem acompanhar por fanatismos, por reducionismos, eles vão ficar à deriva e vão ter que recompor isso mais à frente. Sendo o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus, quais são os seus princípios básicos, doutor? Os princípios básicos que vão nortear, basicamente, todas as religiões, todos os segmentos. Eu vejo o futuro como um futuro ecumênico, mas cujas bases doutrinárias, os postulados da doutrina espírita, que serão evidenciáveis e que vão solidificar, inclusive, todas as religiões, que são os 5 princípios que nós espíritas conhecemos muito bem. A existência de Deus, a sobrevivência da alma, a inexistência da morte, que a alma sobrevive para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Uma existência seria realmente algo que não podemos entender, compreender, mediante as diferenças, as disparidades, as desigualdades. A reencarnação é uma questão justa. E aí vem o terceiro princípio, que é uma lei biológica, não é uma lei religiosa, a lei da reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados, que realmente seria incompreensível nós termos esse imenso universo e só a Terra seria habitável. Por que Deus criaria esses sóis, estrelas, galáxias, esse amplo universo, para ter vida só na Terra? Isso não tem, basicamente, lógica, né? Com certeza. E bom senso. E, por fim, a comunicabilidade dos espíritos, porque eles estão atrelados a nós, apenas estão numa outra dimensão. Então vem a mediunidade para podermos entender com comprovações científicas e hoje aceitas pela própria medicina, para compreender a comunicação desses irmãos através de médiuns, e aí a própria mediunidade também vai evoluir. Deixaremos a mediunidade de incorporação, a mediunidade mais analítica, mais cognitiva, para penetrarmos no campo intuitivo, a chamada mediunidade intuitiva, aonde, através da nossa expansão do perispírito, vamos captar os pensamentos superiores dos nossos irmãos que estão numa outra dimensão. Perfeito. A existência de Deus traz algum aspecto científico? Sem dúvida nenhuma. Isso revolucionou a genética no ano de 2004, quando um grande geneticista norte-americano, Gene Hammer, descobriu os genes da fé, VMA-T2. Então, ele chamou genes de Deus, a presença, o ponto divino em nossos cérebros. E esses genes da fé vão ativar substâncias, dando a nós o significado das nossas experiências. Então, é o campo do raciocínio, é o campo da lógica, onde as nossas experiências vão ter um significado, vão ter uma razão, vão ter uma lógica. Isso vai dar a nós um bem-estar muito grande, uma certeza, uma convicção e, consequentemente, um consolo, e o cérebro vai responder com a ativação de substâncias responsáveis por isso, como fundamentalmente a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela alegria, e é uma fé com alegria.
a certeza da nossa caminhada. E a reencarnação é uma dessas metas, sabendo que não vamos parar, que os sofrimentos vão passar, cabe a nós transmutar tudo isso pelo nosso trabalho pessoal individual. Esses genes da fé que dão significado às nossas experiências já serão os responsáveis da fé raciocinada? Sem dúvida nenhuma. Como foi dito agora, essa fé pautada no raciocínio. A gente crê, mas também compreende, como disse Santo Agostinho. Qual é a grande compreensão, que é o grande alento para todos nós? Sabemos que somos imortais. Então vamos ter a certeza da imortalidade, que é o segundo princípio, a inexistência da morte, a sobrevivência da alma, a continuidade, o progresso. Isso vai conferir a nós um ânimo, uma disposição muito grande, mediante a elaboração dessas dopaminas cerebrais, dando a nós um prazer e uma força, uma coragem para continuarmos uma existência, mesmo sob a égide do sofrimento, dos conflitos, das enfermidades. Vamos enfrentar as coisas com mais naturalidade e mais alegria. Qual é o tríplice aspecto da doutrina espírita? O senhor pode nos explicar? Discernir um pouco, já que eu falei, não é? A doutrina ela se apoia, se assenta num tripé, que é a ciência, filosofia e religião. A filosofia responde os porquês, não é? Então a filosofia indaga, a ciência explica e a parte moral transforma. Então a ciência espírita é uma ciência positivista, é uma ciência experimental, cuja ciência humana contemporânea ela se apoia nisso, na experimentação, para se chegar a uma conclusão. Isso chama-se epistemologia, a ciência do conhecimento. A gente passa a conhecer. Então a ciência espírita ela veio trazendo exatamente todas essas experiências que Allan Kardec utilizou muito, para então poder fazer uma análise e chegar a uma conclusão. E daí ele ter formulado o Pentateuco kardeciano. A filosofia traz os porquês, não é? Por quê? Por que sofro? Se a gente não encontra explicação na vida atual, certamente em vida passada. Estamos aqui resgatando as nossas dívidas e os nossos débitos. E o fundamento da moral, da religião, o religare, ou seja, os mandamentos que nós falamos agora, os mandamentos que Jesus nos trouxe através do seu evangelho, vai conferir a nós grandes virtudes, como, por exemplo, a humildade, a abnegação, a perseverança, a transformação moral, a eclosão das virtudes que o Pai semeou em todos nós. Então, toda criatura criada por Deus traz em si, né, todos esses valores, todas essas virtudes que vamos desenvolvendo a partir do momento que passamos a compreender as nossas faltas, os nossos erros e, consequentemente, a proposta da mudança. Esse é o grande objetivo, como você falou agora há pouco. Nós estávamos, até antes do início do programa, falando um pouco sobre a questão da humildade, né? Nesse aspecto religioso-moral, a doutrina espírita estimula o homem à humildade e à transformação. O que é a humildade? Pois é, Sandro e queridos companheiros, como definir a humildade? Porque muitos confundem, né? Humildade como andar com roupas muito simples, não ter grandes ambições materiais, não ter grandes conquistas materiais. Alguns pegam, inclusive doam todos os seus bens aos pobres. Mas seria isso a humildade? Será que vamos encontrar pessoas ricas e humildes? E também, em contraposição, vamos encontrar pessoas pobres e arrogantes? Então, o que é a humildade? A humildade, eu vou me basear na etimologia da palavra. Humildade vem lá do latim humus, que quer dizer terra. Ou seja, olha que coisa extraordinária. Ser humilde é reconhecer a sua condição terrena, ou terrosa, ou argilosa.
Interessante que vem do hebraico Adamá, e daí vem Adam, e aí vem Adão. Ou seja, ser humilde é ser Adão. Como isso? Vamos nos reportar ao mito de Adão e Eva. Adão e Eva, segundo o mito, erraram no paraíso, tiveram que reencarnar. E Adão reconheceu que errou no paraíso e precisou encarnar para expungir, para resgatar as suas faltas. Então é a compreensão genuína da sua condição terrena. Como é que nós chamamos isso? Autoconhecimento. Se eu me autoconheço e me aceito como tal, eu estou sendo humilde. E não ficar fugindo, criando subterfúgios, criando escapismos, que Freud chamava de mecanismos de proteção do ego, vestindo máscaras, sendo irreal, sendo hipócrita, fugindo da minha realidade. O que é ser humilde? É compreender a sua realidade, seja ela qual for. Sem isso, nós não vamos mudar. Vamos viver na arrogância e vamos viver na ilusão. Perfeito. Doutor, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com um pouco mais desse papo prazeroso sobre o Consolador Prometido. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Disse Jesus em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Bom, meus amigos, estamos de volta. Doutor José Henrique, o Consolador Prometido, vamos seguir aqui agora falando um pouco sobre reforma íntima. Qual o caminho mais eficaz que tem um homem para a sua reforma íntima? Excelente pergunta, Sandro, e para todos os companheiros que estão nos assistindo, porque Allan Kardec foi muito feliz nesta pergunta, como era de praxe, né? Grande perquiridor, grande cientista, filósofo. Então ele faz a pergunta realmente eficiente, pontual, né? Qual o método mais eficaz? Ou seja, não há outro. Pressupõe-se que não há outro, se é o mais eficaz. Então ele está aí fazendo uma pergunta à espiritualidade e que vai se expandir para toda a humanidade, o caminho para a felicidade, o caminho para o aprimoramento, o caminho para a excelsitude, para chegarmos à condição de espíritos melhores, espíritos superiores, depois espíritos puros. Qual é esse caminho? Qual o método mais eficaz para nós nos transformarmos? Aí vamos à questão 919 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz esta pergunta. E a resposta foi do nosso querido irmão Santo Agostinho, parafraseando Sócrates, o grande sábio da antiguidade, né? O grande sábio grego. Então, nos diz, ou nos disse, né, Santo Agostinho, um sábio da antiguidade vô-lo disse: conheça-te a ti mesmo. Então, não há outro caminho, método mais eficaz para nos transformarmos, senão através do autoconhecimento, da autoaceitação. Quem somos? E o que precisamos modificar?
Aí temos que ser humilde para entender isso. Entender a mágoa que trazemos, a inveja, o ódio, o destempero, a impaciência, a ansiedade, a intolerância. Coisas muito atuais, né, Sandra? É. Então, se não entendermos isso, como é que nós vamos nos modificar? Pergunto eu. Não tem outro caminho. É esse trabalho que chamamos de interiorização, internalização. Trabalho de autorreflexão, que nós vamos desenvolvendo por exercícios. As casas espíritas hoje batem muito na reforma íntima, né? Sem dúvida. Porque é o caminho Único. É o único caminho para que a gente possa atingir essa perfeição que nós, lá no início, que o senhor começou falando sobre ela, né? Eu queria fazer só um acréscimo. Existem estudos hoje, americanos, científicos, analisados em ressonância magnética, que comprovam o caminho para a longevidade, para a divisão celular, para todo esse trabalho de equilíbrio e, consequentemente, de autoconhecimento, que é a meditação. Porque essa internalização é um estado de meditação. Meditação que todo mundo pode fazer. Não precisa entrar em escolas específicas de meditação. Seria até bom, né? Temos escolas de yoga, por exemplo. Estamos aprendendo com os irmãos orientais, né? Essa importância, metodologia, essa prática importantíssima para o equilíbrio, para a serenidade, que é olhar-se para dentro, né? Buscar esses raios de luz que toda hora se manifestam dentro de nós quando praticamos as leis de Deus. Às vezes, não acariciar um animal, não olhar com ternura para uma criança, não ajudar um próximo, em ser honesto, em ser íntegro. Em atitudes simples, né, doutor? Atitude simples, não é? As pessoas querem se endeusar. Não, vamos cometer as pequenas atitudes positivas que já são de fundamental importância. Às vezes, estar ao lado de alguém e simplesmente ouvir já é, né? Você falou uma técnica aí muito importante, saber ouvir. Não é verdade? Perfeito. Jesus disse, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Pois é. O que ele quis dizer aí? Veja como a sabedoria do grande mestre. Ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Ou seja, aguçar a audição. Então a gente vive hoje um momento de conflitos, de ansiedades, de falatórios. Os seres humanos não estão ouvindo mais. Então temos que aguçar esse lado sensorial nosso, né? Esse sentido de saber ouvir um apelo de um irmão, uma queixa, né? Uma palavra. Muitos nos procuram para uma palavra de consolo. Então temos que estar atentos, porque nessa azáfama, nessa correria do dia a dia, a gente não escuta ninguém. Interessante que quando a gente ouve um irmão, a gente está ouvindo a voz de Deus. E quando estamos também trabalhando o autoconhecimento, nós estamos ouvindo as leis de Deus. O que devemos fazer para nos mudar. Então estamos obedecendo às leis de Deus. E o que é obediência? Vamos lá no latim. Obi audire. Olha só, ouvir. Obedecer seria ouvir Deus, que está em nós, as suas leis, que todas estão em nós. São os mandamentos lá da nossa primeira pergunta que você me fez. Então temos que aguçar esse lado sensorial nosso de saber ouvir. Perfeito? Perfeito. O Espiritismo veio levantar o véu sobre certos mistérios. É a extinção dos milagres. O paralítico de Cafarnaum é um exemplo? Não existe milagre. Milagre é exatamente a falta de conhecimento. Então, tudo que a gente não conhece, a gente classifica, imputa como milagre. E hoje a ciência está derrubando essa teoria dos milagres. Essa passagem muito bonita do paralítico de Cafarnaum, que Jesus chega para o paralítico, levanta-te,
confie, seus pecados são perdoados, pega teu leito e saia, vá para casa, e a criatura saiu andando. Então, para quem não conhece, atribui tudo isso a um milagre. Vamos entender que não houve milagre. Jesus se utilizou do seu poder, obviamente, mas utilizando as leis de Deus, as leis da natureza. Então, segundo uma informação espiritual de um médico desencarnado alemão, Dr. Friedrich von Stein, que se manifesta lá no lar de Frei Luís, que se materializa em cirurgias espirituais, são tangíveis, são tocados. Aconteceu uma situação com um irmão muito interessante, um cirurgião, que tirou uma válvula do coração, uma válvula chamada válvula mitral, e o espírito materializado tocou nesse irmão e mandou ele olhar para o campo cirúrgico, para o campo operatório, e estava outra válvula. Ela foi materializada. Pois bem, depois então vieram as informações através desse irmão espiritual. Como isto acontece? São próteses de um fluido muito próximo à matéria, que nós chamamos de ectoplasma, ou fluido vital, que dá vida para todos nós. Ninguém vive sem fluido vital. O sangue é riquíssimo em fluido vital. E ali, então, se materializa uma prótese. E Jesus fazia isso com muita naturalidade, pelo seu poder. Então, ele desenvolvia pela força do pensamento, claro, cumprindo o mérito pessoal e individual. Jesus não curava todos. E ali, então, ele colocava uma prótese ectoplásmica. E o Espírito nos informou que, com o tempo, este ectoplasma, esta prótese, seria substituída pelo tecido orgânico normal. Quem fabrica o tecido orgânico normal? As células-tronco. As células-tronco que estão intimamente ligadas ao corpo espiritual, ao perispírito, que formata o corpo físico. Então, é o perispírito, pela força da mente do espírito, que vai, então, atuar nas células-tronco para formar um órgão diferenciado. No caso do paralítico de Cafarnaum, uma perna. Mas a criatura precisa ter esta força mental, precisa ter esta fé. Olha a fé aí novamente presente. Isso aí. E o que Jesus dizia depois que colocava a prótese? Tua fé te salvou, mas não voltes a errar. Porque se voltares a errar, este processo provavelmente não se cumprirá ou se deslocará por uma outra região do corpo, gerando uma outra doença, uma outra enfermidade, quiçá até uma outra mutilação. Mesmo havendo essa força externa, esse incentivo externo, é necessário que o ser que está ali sofrendo a consequência daquele ato tenha fé, vontade. É necessário que ele se utilize disso para poder ser curado. Perfeitamente. Né? As pessoas hoje em dia têm que ter esse conhecimento, porque o que adoece primeiro é o perispírito, né? A doença, quando chega no corpo, é porque ela já se manifestou no perispírito, né? Com certeza. Então a pessoa tem que saber, nós temos o dom de cura? Temos. Podemos nos curar? Sim. Pela fé. Pela fé. Mas a fé raciocinada. Sim. Porque não é simplesmente a cura, é o entendimento do que o levou a ficar doente. Perfeito. É a razão que nós conversamos agora há pouco. É a fé raciocinada, é a fé da compreensão daquilo porque sofro. E aí a compreensão da reencarnação. Se o sofrimento não se encontra nesta existência, certamente está em outra vida, onde eu falhei, onde eu errei, onde eu descumpri as leis de Deus, onde eu me desvirtuei. Olha que coisa fantástica, né? Então são as leis que vão predominar. E lembrando mais uma vez uma frase de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então não é o espiritismo que vai predominar. Nós vamos ter uma visão de alianças, uma visão ecumênica, mas cujos princípios doutrinários prevalecerão. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Esta frase de Jesus está de acordo com a doutrina espírita? Perfeitamente, né? Porque é a bendita dor, quando estamos
diante da aflição, quando estamos diante deste processo, né, que nos faz sofrer tanto, né? A dor física, a dor mental. E o que Jesus quis dizer? Bem-aventurados os aflitos. São aqueles que compreendem a razão da sua dor. Então eu passo a entender que se eu estou a sofrer, que se eu estou num momento de aflição, alguma razão é de ter. Se não nesta vida, em vidas anteriores. Então, esta compreensão é o consolo. Daí Jesus ter complementado: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Venha a mim, vós que sofreis, porque as minhas leis vão te aliviar, que são as leis de Deus. Nós vamos cair novamente na primeira questão, os mandamentos. Então é a compreensão da dor. Esses são os bem-aventurados. E vão enfrentar a dor com maior galhardia, com maior altivez. Interessante, Sandro e queridos companheiros, que a gente ficava a imaginar como aqueles mártires dos holocaustos, dos circos, dos horrores, das fogueiras imoladoras, iam com um sorriso nos lábios, iam passar por uma aflição, não é? Porque eles tinham a certeza da vida imortal, eles tinham a certeza do progresso, de tudo que estamos aqui a falar. Então a pessoa vai para a morte sabendo que não existe a morte, que ele vai transcender, que aquilo ali é uma missão, porque eles deixaram ali uma lição para toda a humanidade, todos esses mártires, esses heróis, vamos assim dizer, do cristianismo nascente, primitivo, até hoje são falados. São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, né? E os atuais, Madre Teresa de Calcutá, até hoje é citada, Irmã Dulce, enfim, esses grandes chamados santos da humanidade. Essa consolação ante ao sofrimento leva à educação e ao aperfeiçoamento moral, doutor? Perfeitamente. Isso é uma lei e também é uma frase muito citada por um dos grandes apóstolos da doutrina espírita, o nosso querido Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então ele diz da bendita dor, sem fazer aqui uma apologia à dor. Mas é a dor que vai nos abalar, que vai fazer com que nós repensemos a vida. Por que sofro? Por que estou neste leito? Por que estou com esse câncer? Por que eu estou com essa anomalia psíquica, esse quadro depressivo, que às vezes é inexplicável para os incautos, para os ignotos, para aqueles que não entendem, principalmente a reencarnação? Então, é a compreensão, né? É a compreensão de tudo, é a compreensão da finalidade da dor. A dor que vai, certamente, como diz Leon Denis, nos aperfeiçoar, porque através dela nós vamos nos propor a uma mudança, indiscutivelmente. Vamos também nos educar. A educação é fundamental, é a palavra-chave para a mudança dessa humanidade. Perfeito? De tudo que estamos a ver aí no campo da economia, das desigualdades, da política, será a educação. Não a educação simplesmente intelectual, mas educação moral. E educar, como diz o grande Pestalozzi, é se instruir. E instrução quer dizer volver, exercitar, repetir. Educação é isso, é repetição, até a gente aprender. E vai a dor também nos sensibilizar. Ou seja, seremos criaturas mais sensíveis às provas que estão aí a surgir em nossas existências. Então é a tríade clássica, né, para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento, mediante a dor. Aperfeiçoamento, educação e sensibilização. A consolação está ligada à coragem de suportar a dor? Pois é. Quer dizer, além de todo esse trabalho de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de sensibilização, de educação, temos que suportar a dor. E Leon Denis diz que é algo de profunda admiração, e então ele nos informa que não deveremos suprir a dor, retirar a dor da nossa jornada, e sim suportá-la.
E vamos lembrar que Francisco de Assis nos fala muito sobre isso. A suportabilidade da dor, suportá-la, porque ela é meritória. Nós precisamos dela para o nosso crescimento. E suportar a dor também Paulo diz, né, através de uma outra frase, suportai-vos uns aos outros. Suportar o outro e suportar a nós mesmos, coisa que nós não gostamos de fazer, né? Esse processo de autossuportabilidade. Então é entender a dor e suportá-la, para tudo aquilo que nós falamos agora há pouco, aperfeiçoamento, educação e sensibilização. O Espiritismo, dando a fé inabalável no futuro, proporciona a felicidade? É a ativação do circuito da recompensa que nós falamos em um programa passado nosso? Perfeitamente, companheiros e meu amigo. Essa certeza do que nos aguarda, essa convicção do nosso futuro, que ora se espraia, trazendo tantas luminosidades para nós, porque lá alcançaremos pela força do progresso, da razão, das consequências naturais, é que vai criando convicções, vai criando fé, no tamanho de um grão de mostarda, para depois ser um grão maior, e essa certeza vai proporcionar a gente, a todos nós, uma altivez, uma coragem, e vamos ter uma ajuda em potencial, que Deus nos proporciona, que é uma ajuda física. O corpo acompanha todo esse processo, com o derramamento daquelas substâncias que nos dão a recompensa, o bem-estar, a alegria, neurotransmissores, dopamina, serotonina, equilibrando os nossos humores e nos levando avante, dentro de uma alegria por conta desta certeza, desta convicção inquebrantável. É a fé que Allan Kardec nos coloca e que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. A experiência quase-morte, doutor, seria uma comprovação científica da existência e sobrevivência da alma? Já há uma comprovação, né? São estudos realizados por grandes cientistas. Um dos pioneiros foi o Dr. Raymond Moody Jr., no livro Vida Depois da Vida. Temos dois grandes cientistas encarnados, Peter Freyberg e o Dr. Pien van Lommel, holandês, que fazem esse trabalho específico de pacientes que entram em estado de coma, não morrem, embora tenham temporariamente uma morte encefálica, clínica. Se há uma morte, há uma anulação completa do débito cardíaco. Em consequência disso, né, o cérebro para de funcionar, não vamos ter fluxo nervoso, o cérebro está morto. Apenas por um tempo, né, algo temporário, até os médicos recuperarem, reanimarem este moribundo. E neste curto período ele sai do corpo, o espírito sai do corpo, ainda ligado ao corpo pelo corpo perispirítico, né, o corpo espiritual, e passa por fenômenos. Veja só que o Instituto Gallup, nos Estados Unidos, em 1989, relatou 8 milhões de casos de EQM. Então não são casos esporádicos, são inúmeros casos. Isso em 89. Como seria a estatística de hoje? Né? Então, é a comprovação da inexistência da morte. Então, o espírito ele vai passar por vários estágios, experiência fora do corpo, ele escuta os médicos conversando, as enfermeiras conversando, ele sobrepaira por cima do corpo, ele entra num túnel, tem uma sensação de alívio, de bem-estar, porque sai da dor física, geralmente são moribundos que passaram por uma situação orgânica, e aí penetram no túnel, divisam seres de luz, passam por portais, por jardins de rara beleza, encontram seu mentor. Então, uma situação que, inclusive, eles têm relutância em voltar para o corpo. Tal estado de bem-estar. Vem, como Jung viu, a Terra pequenininha, e os médicos estão trabalhando lá na reanimação. Mas não chegou ainda o momento.
Muitos não querem voltar, mas acabam voltando, porque deixaram amores aqui na Terra, filhos, filhas, amigos, ainda tem que cumprir a sua missão. Eles reconhecem isso, o próprio mentor explica a ele que a missão dele não terminou. Então ele retorna ao corpo, com muita felicidade e transformado. Isso é o mais importante nesse estudo. Não são mais as mesmas criaturas. Aprendem o amor, vão buscar o conhecimento, a instrução. Esse estudo nos mostra o que o Espírito de verdade nos fala. Primeiro mandamento vos dou, amai-vos. E o segundo também vos dou, instruí-vos. Então, esses seres que voltam ao corpo, que são reanimados, eles mudam completamente a sua existência, porque também passam por uma recapitulação do que fizeram, do que deixaram de fazer, do que deveriam fazer e não fizeram, desta e de outras existências. Então, é um processo também de autoconhecimento, pela expansão do perispírito. Então, há uma modificação completa na existência dessas criaturas. Então, um trabalho muito interessante, muito profundo, comprovando a sobrevivência da alma. Muito bem, doutor. Nós estamos no final do nosso programa, infelizmente. Chegamos ao final dessa conversa que nos dá aí subsídios e bastante material para reflexão. Agradeço demais e próximo mês estaremos novamente aqui juntos. Muito obrigado. Eu já sou carteirinha, né, carimbada aqui. Mês que vem estarei novamente. Eu que agradeço a ti, Sandro, a toda a equipe, a TV Zoom também e a todo o movimento espírita desta oportunidade que me é dada de estar aqui para conversar sobre a nossa querida e redentora doutrina. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Meus irmãos, até o próximo programa. E como disse o doutor José Henrique, amai-vos e instruí-vos. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.